Moçada, vocês sabem a diferença de densidade e viscosidade? Então, moçada, densidade e viscosidade são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de óleo de motor, tá? Quando a gente fala em geral óleo, a gente se importa com o quê? Viscosidade. Vou mostrar para vocês aqui no nosso laboratório improvisado dois líquidos de densidades diferentes e dois líquidos de viscosidade diferente. E aí vocês vão entender claramente o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos falar aqui de densidade. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: densidade é relacionada à massa de um material em um determinado volume, tá? Então pense em peso, tá? Massa em um volume. Então se você pegar uma caixa, tá? De 10 centímetros por 10 centímetros, você vai botar esse material ali dentro e pesar. Se ele for mais denso, ele vai ser mais pesado. Se ele for menos denso, ele vai ser mais leve, tá? Pensa em massa num determinado volume. Quando a gente está falando de densidade, a gente também está falando de gravidade específica, tá? Gravidade específica ou densidade relativa é um número dado a um líquido em relação à densidade da água. A água tem a gravidade específica de 1. Essa é a gravidade da água, tá? Ou pense em densidade. Densidade relativa da água tem o valor 1. Se o líquido é mais denso do que a água, esse número vai ser acima de 1. E se esse líquido é menos denso, ele vai ter um número menor do que 1. Vamos lá ver a experiência com dois líquidos que a gente conhece bem: água e óleo. Então aqui nós estamos com um copo, um becker. Eu tenho óleo e eu tenho água. Lembra que a água tem uma densidade específica de 1. Esse óleo aqui, eu não sei quanto é, mas normalmente vai ser entre 0,8 e 0,9. Só para arredondar, a gente não precisa ser super preciso. Então eu vou colocar a água no becker. Não interessa onde está. Botei a água aqui no becker. E agora eu vou abrir o nosso óleo. E vou colocar o óleo dentro do mesmo copo. Eu vou dar uma inclinada aqui. E olha só o que acontece. O óleo boia. Ou seja, o óleo fica separado da água e acima da água. Esse óleo é menos denso, ele é mais leve que a água. Se eu colocar mais, vou botar aqui de lado, você vai ver o óleo, ele vai cair para o fundo e subir. Olha lá. Ó. Isso aqui é uma diferença de densidade entre dois líquidos. O óleo é menos denso que a água. Então, moçada, vocês acabaram de ver o que é uma diferença de densidade de um fluido. Densidade quer dizer massa em um determinado espaço, tá? Um determinado volume. Mais leve, menos denso, mais denso, mais pesado. Vamos falar agora de viscosidade. Viscosidade tem a ver com a velocidade que um líquido consegue fluir num determinado tempo. Ou, um outro jeito é você imaginar jogar um objeto dentro desse fluido e ele tem que percorrer um tubo e você cronometra quanto tempo leva para esse objeto chegar ao final. Se esse objeto chega ao final rapidamente, ele tem uma viscosidade baixa. Se ele demora, ele tem uma viscosidade alta. Então, um líquido mais viscoso, ele vai demorar mais para escorrer. O pessoal também fala, esse líquido é mais grosso, tá? Um outro menos viscoso, líquido mais fino. Não tem a ver com a massa dele, tem a ver com a viscosidade. Então vamos lá no laboratório, vamos fazer um testezinho de novo, com a água e o óleo. Para o nosso teste de viscosidade, eu vou usar um tubinho diferente aqui, tá? Tem um tubo com marcações aqui em altura. Uma bolinha de chumbinho.
Eu vou colocar um líquido aqui dentro e vou jogar esse chumbinho e ver quanto tempo leva para ele chegar no fundo. Então vamos fazer primeiro com a água. Lembra, a água é mais densa do que o óleo. Então, moçada, nesse exemplo aqui, a gente não precisa ser muito preciso, porque a diferença de viscosidade entre a água e o óleo, como vocês vão ver, é muito grande. Então aqui eu vou botar um cronômetro para a gente ter o tempo e vou colocar a bolinha aqui. Então eu vou começar o cronômetro. Vamos fazer primeiro em tempo real. Então agora eu tenho água até aqui e eu vou colocar essa bolinha e vou jogar. Vou gravar em câmera lenta para você ter uma ideia de quanto tempo leva. Agora, meus amigos, vamos tirar a água e vamos colocar o óleo. Bom, moçada, agora nós vamos ver aqui com o óleo a mesma bolinha. Tempo real. Já deu para perceber que demorou mais. Vamos fazer em câmera lenta. Então, moçada, vocês acabaram de ver o que é densidade, o que é viscosidade. Coisas diferentes. A água é mais densa que o óleo, mas ela é menos viscosa. A propriedade que interessa para nós no óleo do motor é viscosidade. Você pode ter um óleo mais viscoso, menos denso do que um outro. Tá ok? Então não confunda, densidade não é a propriedade que você está olhando. Você tem que olhar viscosidade, tá? É essa que realmente interessa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou. Assine o canal. E a gente se vê na próxima. Um abraço.